Salve, salve galera! Estou de volta com mais cenas do subsolo. O dia 13 de julho é conhecido como o Dia Mundial do Rock. Mas você sabia que isso só é celebrado aqui no Brasil? O Dia Mundial do Rock não existe em outros lugares. No vídeo de hoje, além de explicar por que isso, eu vou prestar homenagem a duas grandes bandas e defender que o Dia do Rock seja comemorado no dia 12 de julho. Essa história do Dia do Rock remete ao dia 13 de julho de 1985, quando aconteceu o festival Live Aid. O Live Aid foi um festival organizado pelo cantor e ator Bob Geldof, que é da Irlanda. Ele e outras pessoas criaram um festival que aconteceu em Londres, na Inglaterra, e na Filadélfia, nos Estados Unidos, ao mesmo tempo e transmitido todos os shows pela TV para o mundo inteiro. Para se ter uma ideia, no festival se reuniram praticamente todos os grandes nomes do rock e do pop da época, e algumas bandas voltaram a se reunir, como Led Zeppelin, o Black Sabbath com Ozzy, e o Queen retomou a carreira justamente a partir do Live Aid. E esse projeto gigantesco teve como objetivo sensibilizar a população mundial e arrecadar fundos para o combate à fome na África, especificamente na Etiópia. Só que o Live Aid não surgiu do nada. Ele veio na sequência de dois outros grandes projetos que tinham o mesmo objetivo. No final de 1984, o próprio Bob Geldof, com outras pessoas, criaram a Band-Aid, um projeto, um grupo musical, que lançou a música Do They Know It's Christmas para sensibilizar justamente para a fome no mundo. E já em 1985, Michael Jackson, Lionel Richie e Quincy Jones reuniram 45 artistas americanos para criar o projeto USA for Africa, que lançou a música e o clipe We Are the World, uma das coisas mais conhecidas e reconhecidas no mundo do rock and roll, no mundo pop, principalmente para quem viveu os anos 80. Voltando ao Live Aid de 13 de julho de 1985, dizem que foi Phil Collins, na época, que falou que este dia deveria ser considerado o Dia Mundial do Rock. Só que essa ideia não teve muita repercussão no mundo, mas no Brasil teve em 1990, quando a emissora de rádio, eu não lembro de onde nem o nome, decidiu relembrar o evento de 5 anos atrás e denominou que dia 13 de julho era o Dia Mundial do Rock. Lógico que aquele evento de 1985 teve uma repercussão muito grande, principalmente no Brasil, não só pela questão da fome, que era uma grande chaga no Brasil da época, como voltou a ser, infelizmente, nos últimos anos, com este desgoverno que a gente tem aqui em nível federal. Mas 1985 também foi o ano em que o Brasil presenciou pela primeira vez um grande festival internacional de rock, o Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio de janeiro de 1985. Vale lembrar que em 1985, pós Rock in Rio e na época do Live Aid, o Brasil vivia o boom do tido rock brasileiro. Depois da Blitz, que estourou com seu primeiro disco em 1982, a juventude, o cenário brasileiro, vivia o som de Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso, Titãs, Camisa de Vênus, Kid Abelha, Legião Urbana, Plebe Rude, Ira e ainda RPM, que lançou seu primeiro disco justamente em 1985. Mas o que é engraçado é que a galera só foi começar a celebrar o Dia do Rock em 1990. E também é engraçado para mim quando alguns jornalistas, críticos e uma parcela do público, dos fãs de rock and roll, dizem que o rock brasileiro surgiu nos anos 80. Inclusive, agora em 2022, estão acontecendo vários eventos celebrando os 40 anos do rock brasileiro, tendo como referência o primeiro disco da Blitz. Isso, para mim, é uma falácia, um verdadeiro desrespeito à história da Jovem Guarda, dos Mutantes, Rita Lee, Raul Seixas, Som Nosso de Cada Dia, O Terço, Casa das Máquinas, Bicho da Seda, o Made in Brasil, que eu falo daqui a pouco. Essa galera já fazia rock and roll no Brasil desde os anos 60, 70. E antes que alguém diga que a Jovem Guarda era um pastiche do som feito nos Estados Unidos e na Inglaterra nos anos 60, eu pergunto, e esse rock and roll brasileiro no início dos anos 80 era o quê? Se não uma cópia em português do som feito na Inglaterra e nos Estados Unidos, o New Wave, o post-punk. Eram bandas muito boas no Brasil dos anos 80, mas o rock brasileiro não nasceu ali.
Se for para pensar em rock brasileiro, nos anos 70, Mutantes, Raul Seixas, Novos Baianos, Ave Sangria de Pernambuco, Sérgio Sampaio, essa galera já estava fazendo rock com pitadas da cultura brasileira. E essa onda acabou sendo retomada nos anos 90 com Chico Science, Mundo Livre, Raimundos, Catapulta, Sepultura. Mas isso para mim é uma falácia, porque rock é rock em qualquer lugar do mundo, com diferentes sotaques, diferentes misturas, mas o rock é uma linguagem mundial. Não existe essa de rock brasileiro, rock americano, rock nordestino, rock... Antes de seguir com o vídeo e explicar por que o dia do rock deveria ser dia 12 de julho e não 13, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário se você tiver algo a dizer, dar um like se você curtir o vídeo e a partir daí divulgar para os amigos, ajudar o canal a crescer, comentando, mandando um link para os outros. O verdadeiro dia do rock deveria ser 12 de julho por um motivo simples: a perseverança, o talento e a história de duas grandes bandas. A primeira delas é os Rolling Stones, que fizeram seu primeiro show no dia 12 de julho de 1962, há 60 anos, e continuou nativa até agora, mesmo depois da perda, a morte de Brian Jones, Charlie Watts, no ano passado, e as saídas de Mick Taylor e Bill Wyman. Tudo bem que dos grandes nomes, Bob Dylan continua nativa, mas Dylan nunca foi um ícone do rock propriamente dito. Ele é mais reconhecido por ser poeta, pelas letras, pelos pensamentos, pelo folk rock que ele faz. Aí tudo bem, os Beatles fizeram seu primeiro show em fevereiro de 1961, mas os caras acabaram em 1970. Ah, mas Paul McCartney tá aí até hoje. Paul McCartney, com aquela cara de bom moço, aquela postura boazinha, não é símbolo de rock and roll. Não. Roqueiro sempre teve cara de bandido. Já dizia Rita Lee. E não adianta reclamar que eu cito muito os Stones. Os caras estão com 60 anos de carreira, já passaram por tudo na história do rock and roll, vieram da ingenuidade e a rebeldia, do lado mais blues, a um lado pop, na mistura com todos os estilos dentro do rock and roll, e estão aí até hoje. Falar sobre qualquer coisa na história do rock provavelmente vai resvalar na história da banda de Mick Jagger e Keith Richards. A segunda banda cuja perseverança e a paixão pelo rock merecem destaque e tem o dia 12 de julho como um marco na sua história, na sua trajetória, é o Made in Brasil. Mas eu falo sobre a data 12 de julho daqui a pouco. O Made, como todo fã, assim como eu chama, surgiu em 1967, há 55 anos. Pois bem, desde o início da banda, o Made in Brasil é comandado por Osvaldo Vecchione, junto com seu irmão Celso Vecchione, que já saiu da banda, já voltou. Celso sempre foi um dos guitarristas do Made in Brasil. Osvaldo começou como guitarrista, nos anos 70 passou para o contrabaixo e desde o início dos anos 80 assumiu também os vocais da banda. Na verdade, falar de integrantes do Made in Brasil é praticamente falar dos dois irmãos Vecchione, porque a banda já teve zilhares de formações. Pesquisando esses dias, eu vi lá que tinham 117 músicos passados pelo Made in Brasil. Em outro lugar, 126. De qualquer jeito, é gente pra caralho. Também rola por aí a informação que eu não chequei, que o Made in Brasil está no Guinness Book, o livro dos recordes, como a banda do rock and roll, da banda mundial, com maior número de formações. Já foram mais de 200 formações diferentes. É impossível lembrar de todos, mas passaram pela banda alguns grandes cantores e músicos, como os Cornelius Lucifer, Percy Lewis, Vander Tafo, Franco Paulillo, Tony Azaná, mas sempre a perseverança e a paixão de Osvaldo Vecchione foi o fio condutor do Made in Brasil nesses últimos 55 anos, em que eles lançaram, infelizmente, apenas 8 discos de estúdio e eu acho que uns 6 ou 7 ao vivo. Mas aí você me pergunta, por que diabos 12 de julho é uma data importante na história do Made in Brasil? Porque no dia 12 de julho de 2020, há 2 anos, Osvaldo Vecchione, o líder, baixista e vocalista do Made in Brasil, sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral. Só que o que poderia ser uma tragédia, lógico que ninguém espera isso e não quer isso para ninguém, foi um susto muito grande, mostrou a força e a paixão de Osvaldo Vecchione pelo rock and roll, pelo Made in Brasil e pela vida. Para você ter uma ideia, Osvaldo teve alta do hospital poucos dias depois e depois de algumas sessões de fisioterapia, já estava fazendo show em setembro de 2020, 2 meses depois do AVC.
O acidente cerebral teve sequelas. Ele até hoje tem dificuldades de locomoção, não consegue ainda tocar o contrabaixo, mas voltou a cantar com a banda, cercado de amigos, com sua esposa, seu filho, que fazem parte da banda nos últimos anos, e o velho irmão Celso Vecchione. Por essas e outras que Oswaldo Vecchione, que completa 75 anos agora em agosto, o Made in Brasil com seus 55 anos de carreira e os Rolling Stones, que completaram agora 60 anos, são símbolos da resistência no rock e na vida. E já que o Dia Mundial do Rock é comemorado apenas no Brasil, eu proponho que seja alterado do dia 13 para o dia 12 de julho. Pois é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje sobre o Dia do Rock e uma pequena homenagem aos Stones e ao Made in Brasil. A gente se vê em breve com mais cenas do subsolo.